Olá pessoal, aula 9 de matemática básica. Aqui nós vamos falar de mínimo múltiplo comum. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ok? Bom, primeira questão que nós temos aí. Em uma cidade, o sino da igreja A bate a cada 6 horas. O sino da igreja B bate a cada 8 horas. E o sino da igreja C bate a cada 10 horas. Se todos os sinos batem simultaneamente nesse instante, qual o menor tempo possível que se deve passar para que eles voltem a bater juntos novamente? Como os tempos estão em horas, note que o primeiro é a cada 6 horas. De 6 em 6 horas ele bate. Segunda igreja, de 8 em 8 horas. A terceira, de 10 em 10 horas. Ora, de 10 em 10 horas, múltiplo de 8, de 10. De 8 em 8 horas, múltiplo de 8. De 6 em 6, múltiplo de 6. Você tem que achar um múltiplo comum e o menor deles, para ver depois de quanto tempo eles vão bater juntos novamente. E como é que você acha o mínimo múltiplo comum? Você faz a decomposição em fatores primos. Pode começar por 2 aqui, ó. Aqui dá 3, aqui dá 4, aqui dá 5. Por 2, você repete esse, o 4 dá 2, repete o 5. Por 2, só vai dar esse aqui no meio, dá 1. Por 3, que é o próximo fator primo, vai ficar 1 aqui e repete. E finalmente, por 5, você vai ter 1 aqui em todos. O mínimo múltiplo comum desses 3 números é o produto de todos os fatores primos aqui. É esse 2 elevado ao cubo vezes o 3 multiplicado pelo 5. Quem é o mínimo múltiplo comum? Veja só. Você vai ficar aqui com 8. Esse 8 vezes 3 e 5, que vai ser 15. Na hora que você efetua essa multiplicação, lembra que 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 5 é 40. 80 mais 40, 120. Esse 120 vai ser número de horas. Então, se hoje eles batem juntos nesse momento, daqui a 120 horas, os 3 vão bater juntos novamente. Ok? Essa é a resposta. Questão 2. A partir das 7 horas, as saídas de ônibus de Belo Horizonte para Sete Lagoas, Ouro Preto e Monlevade obedece a seguinte escala. Para Sete Lagoas, de 35 em 35 minutos. Para Ouro Preto, de 40 em 40. Para Monlevade, de 70 em 70. Às 7 horas, os ônibus saem juntos. Após as 7 horas, os ônibus para essas cidades voltarão a sair junto às. Ele quer saber o horário. Compreenda que tem um ônibus que sai de 40 em 40, o outro que sai de 35 em 35 e o terceiro de 70 em 70. Eles saem juntos às 7 horas da manhã. Qual é o novo horário que eles vão sair juntos? Primeiro, descubra o seguinte. Qual é o mínimo múltiplo comum entre esses 3 aqui? Evidente que você pode fazer a decomposição começando pelo número 2, mas não precisaria começar pelo 2. Mas como é hábito, normalmente as pessoas fazem, vamos fazer a divisão por 2 até esgotar. Aqui não dá mais por 2, tá? Aqui vai te dar 5 e aqui não dá por 2. O próximo fator primo, 5. Isso aqui ficaria 7, aqui 1 e aqui o 7. E finalmente, novamente por 7, você ficaria com isso aqui. Bem, o que é o mínimo múltiplo comum entre esses 3 valores aqui? É o 2 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo, vezes esse 5 e vezes esse 7. Se você fizer as continhas aqui, olha o que vai acontecer. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 5, 40. 40 vezes 7, isso aqui, ele vai te dar 280, mas 280 minutos. Agora vamos compreender o que é esse 280 minutos. Veja, quando você escreve 280 minutos, é a mesma coisa que 240 minutos mais 40 minutos. Por que eu pensei no 240? Pelo seguinte fato, ó. 240
é a mesma coisa que 6, aliás, é a mesma coisa que 4 vezes 60 minutos. É a mesma coisa. Você soma aqui com 40 minutos. Conclusão. Como você tem 60 minutos, isso aqui é 1 hora. Portanto, 4 horas e 40 minutos. Agora, teu raciocínio. Começa às 7 horas em ponto. Como começa às 7 horas em ponto, você vai acrescentar 4 horas e 40 minutos. 4 mais 7, isso aqui vai te dar 11. Então, seriam 11 horas 40 minutos. Está aqui a resposta procurada. Questão 3. No alto de uma torre de uma emissora de televisão, 2 luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Primeiro você tem que compreender o que é frequência. Se tem uma delas que pisca 15 vezes por minuto, isso significa que a cada 60 segundos ela vai piscar 15 vezes, enquanto a outra 10. Então descubra de quanto em quanto tempo ela vai piscar. Se você pega 60 segundos e divide por 15, isso aqui vai dar 4 segundos. 60 segundos por 6, 6 segundos. Então significa que a primeira pisca de 4 em 4 segundos e a segunda de 6 em 6. Se você quer saber em quanto tempo que elas vão piscar juntas novamente, sabe o que você vai fazer? Ache o mínimo múltiplo comum. E aí você pode fazer a decomposição em fatores primos, tá? Ao fazer essa decomposição em fatores primos, o mínimo múltiplo comum resultante aqui vai ser esse 2 elevado ao quadrado vezes 3. E qual é o significado desse mínimo múltiplo comum? Que nesse caso vai ser 12. Ele vai representar o tempo que elas vão piscar juntas novamente. Então, se piscaram juntas agora, daqui a 12 segundos, novamente juntas. Essa é a resposta. Questão 4. 3 ciclistas percorrem um circuito saindo todos ao mesmo tempo, do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo em 36 e o terceiro em 30. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se reencontrarão novamente no ponto de partida pela primeira vez? E quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo e o terceiro ciclistas, respectivamente? Bom, em primeiro lugar, compreenda que tem um ciclista que dá uma volta a cada 40 segundos, o outro a cada 36 e o outro a cada 30. Como é que você vai descobrir depois de quanto tempo eles estarão novamente no ponto de partida? Achando um múltiplo comum. Então você vem aqui e faz a decomposição em fatores primos. Ó. Por 2 aqui daria 20, aqui dá 18 e aqui você fica com 15. Por 2, esse aqui dá 10, o 18 ficaria 9 e esse aqui você repete. Por 2, só o primeiro que dá, os outros você vai reescrever. Por 3 agora, bem, por 3, esse não dá, você reescreve, aqui dá 3 e aqui você fica com 5. Por 3 novamente, aqui não dá, aqui você fica com 1 e aqui você repete o 5. Finalmente, por 5, você vai ter 1, 1 e 1. Bem, o mínimo múltiplo comum, é isso que eu quero que você compreenda, é o produto de todos esses fatores primos. É 2 ao cubo, que vale 8, é esse 3 elevado ao quadrado, que vale 9, e vezes o 5. Aqui compreenda que esse mínimo múltiplo comum vai ser 8 vezes 5, 40. Quando você multiplica isso aqui por 9, vai te dar 360. Mais 360 o quê? Minutos. Quer ver agora? 360 minutos, não. 360 segundos. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 6
vezes 60 segundos. E isso corresponde, lembrando que 60 segundos é 1 minuto, corresponde a 6 minutos. Então, após 6 minutos, eles vão se reencontrar novamente. Agora, como é que você descobre qual é o número de voltas que cada um deu? Veja, o 360 segundos, o primeiro ciclista, se ele leva uma volta, ele leva 40 segundos para uma volta, ele vai ter completado aqui 9 voltas. Ao passo que o segundo, que ele faz cada volta, ele leva 36 segundos, significa que ele vai dar 10 voltas. E finalmente o outro, quer dizer, você divide. Cada volta 36, 360 por 36, 10 voltas. E o último, ele vai ter dado, ó, se você for dividir por 30, ele vai ter dado 12 voltas. Então, a resposta é aquela que tem 6 minutos, 9 voltas, 10 voltas e 12 voltas, portanto. Ok?